Olá, somos a Cinesco e estamos mais uma vez com o quadro Cinesco Spotlight, Histórias que Inspiram. Hoje com o Soelson Araújo, ele que é diretor-presidente do Jornal Diário de Minas. Tudo bem, Soelson? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Bom, primeiro agradecer a Cinesco, né, que é nossa parceira, né, já desde há um tempo aí, e por estar aqui agora, e dizer o seguinte, que eu venho lá do Vale do Jequitinhonha, né, de Turmalina, né, saí de lá em 75, né, em carona de caminhão de carvão, né, com uma mochila, 2 pares de roupa, porque eu já era apaixonado por Belo Horizonte. Olha! E sabia que Belo Horizonte seria a cidade que me daria todas as condições de trabalhar, estudar e vencer, dado a realidade cruel daquela época do Vale do Jequitinhonha e das pessoas no Vale do Jequitinhonha de tanta pobreza. Já criança eu já não aceitava aquela realidade e queria ir para algum lugar como Belo Horizonte para poder buscar o trabalho, o estudo e me realizar como pessoa, como profissional. Bom, você falou um pouquinho dessa sua trajetória que já no início é inspiradora e agora a gente quer se conectar com o Diário de Minas. Como é que foi que surgiu o Diário de Minas na sua vida? Olha, o Diário de Minas surgiu na minha vida em uma situação muito inusitada. Uma porque quando eu vim para Belo Horizonte, que eu servi exército, que eu fui trabalhar de motorista do Palácio Cristo Rei, fui escalado para ser motorista do Papa João Paulo II. Nossa. Em 1982, no Palácio Cristo Rei. Eu fiz o transporte do Papa até o aeroporto quando ele foi embora, né, junto com Dom João Rezende Costa e o Dom Serafim, mas depois eu fui transferido para a Universidade Católica. Lá não era PUC ainda. E fui trabalhar lá como um agente administrativo, um office boy melhorado. E depois auxiliar administrativo, assistente administrativo, e depois secretário da Faculdade de Letras, onde eu fazia letras também. E lá eu me envolvi nas atividades trabalhistas, né, dos funcionários e nas atividades políticas, e fiquei conhecendo muita gente do meio político estadual e até federal. Depois ela transformou em PUC e eu saí de lá para ser assessor do futuro governador de Minas naquela época, que era Nilton Cardoso. Eu tinha 25 anos de idade. Então de lá eu conheci muita gente e fui ser o coordenador operacional da campanha do Nilton Cardoso em todo o estado de Minas Gerais, ainda menino, né? E então, nessa caminhada, fomos para o governo, ganhamos as eleições, e eu fui coordenar uma das áreas administrativas e financeiras mais importantes do governo, que era da comunicação social, relações públicas e publicidade. Eu, então, era a pessoa que relacionava com as agências de publicidade, que fazia o planejamento, o orçamento anual, né, para investimento, e acabei me envolvendo muito nesse meio de comunicação. E eu, então, quando o Diário de Minas ainda circulava, o Diário de Minas ele foi espécie de uma incubadora para o jornal Hoje em Dia, o qual eu também participei do projeto de criação do Hoje em Dia. E o Diário de Minas, então, foi passado para o Jorge Carone Filho, que foi prefeito de Belo Horizonte, deputado federal, e o Nilton Cardoso, governador, tinha um carinho imenso com ele. E então o Jorge ficou sendo o dono do Diário de Minas. E o jornal circulou por muito tempo, mas numa demanda política, o jornal e Eduardo Ezereto, quando candidato a governador, um mandato de segurança liminar fechou o jornal Diário de Minas, que era dirigido pelo Marco Aurélio Carone, filho do Jorge Carone.
Então, não tinha mais sentido. Aí, um dia eu perguntei para o Jorge, Jorge, o que vocês vão fazer com o Diário de Minas? Agora, como é que vai ser? Aí ele me disse o seguinte, que se eu não queria, me perguntou se eu não queria o jornal. Tinha o Diário de Minas e tinha o Jornal de Minas. Qual que eu queria? Se eu não gostaria de continuar tocando o jornal. Porque eu apoiava muito o jornal, eu tinha orientação para poder ajudar a apoiar o Jorge e o filho dele frente ao Diário de Minas. Então o Jorge mandou o filho dele me dar o jornal, dar a marca e o acervo do jornal. E eu, quando fui pesquisar e fui ver a história do Diário de Minas, o Diário de Minas é praticamente parte da história de Minas Gerais, porque ele nasceu em Ouro Preto em 1866 e de lá ele foi para Juiz de Fora e no comando do Augusto de Lima, que foi o presidente da província de Minas Gerais, né? E depois o sonho dele era transferir a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. E ele, como editor-geral, conseguiu isso. E foi o presidente da província de Minas Gerais, ou seja, governador. E depois ele foi para as mãos do Francisco Salles, que foi presidente também, governador de Minas, né? E ficou no controle dele por muito tempo, do partido dele, do PR. Ele foi ministro da Justiça, foi governador de Minas, senador e tudo com essa ferramenta, o Diário de Minas, na mão. E depois esse jornal passou, ele vendeu para o Negrão de Lima, que era um empresário que queria ser prefeito, entrar para a política, ser prefeito de Belo Horizonte. Então o Negrão de Lima, naquela época, se elegeu com o jornal Diário de Minas nas mãos, né, que era um veículo muito forte, não existia ainda sequer nem projeto de criação do outro jornal Estado de Minas, né? E aí ele levou para editor-geral o Carlos Drummond de Andrade, que foi editor-geral durante 10 anos no Diário de Minas. E o Diário de Minas, então, passou pela mão do governador Noraldinho de Lima, passou pelo comando do Magalhães Pinto, foi do Banco Nacional, o jornal foi... Zé Aparecido de Oliveira foi editor-geral por muito tempo, antes de ser governador de Brasília, embaixador, né? Ele foi depois, o editor-geral dele foi o Francisco Mendes Pimentel, né, que foi o fundador da Universidade Federal. No período que ele estava lá, ele defendia a criação da Universidade Federal com o jornal e conseguiu isso. Então o jornal, ele tem uma história aí, uma trajetória de ter conseguido, patrocinou a abolição da escravatura, patrocinou a mudança de regime do Império para a República, né, patrocinou coisas importantíssimas aí, uma história longa, nessa trajetória, e de repente o jornal caiu na mão do Soelson Araújo, que veio lá do Vale de Jequitinhonha, sem nenhuma perspectiva do que ia acontecer em Belo Horizonte, e caiu na minha mão. Uhum. Mas eu fiz lá a faculdade de letras, fiz até o terceiro ano de direito, e entrei para a política. E nesse período todo do governador, eu fui primeiro suplente de deputado estadual, fui prefeito 2 vezes do município de Turmalina, assessorei o presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes, na presidência da Assembleia, e estou fora da política há 20 anos, somente no segmento da iniciativa privada, né? Tem mais 2 empresas na área de eficiência energética, né? De equipamentos para iluminação pública, mas o jornal, hoje em dia, é um projeto que está dando certo, né? Hoje nós temos um companheiro que foi 25 anos editor-geral, editor do Estado de Minas, né? É o Alberto Sena, uma pessoa competentíssima, Prêmio Oeste de Jornalismo. Nós temos o Tito Guimarães Filho, diretor de redação, Prêmio Oeste de Jornalismo. Nós temos o Dr. Paulo Roberto Cardoso, né? Professor da Universidade Federal,
professor de doutorado na universidade, pós-doutorado, é o diretor executivo do jornal. Temos um conselho editorial com pessoas do mais alto nível, né, pedagógico, científico, que fazem parte desse conselho, né? E temos hoje 48 colunistas, articulistas, cronistas que produzem conteúdo para o jornal, home office, né, todos os dias. Então enriquece o jornal. Esse pessoal tem materiais fantásticos que eles publicam em suas colunas. Então, e hoje o jornal atingiu aí por volta de 2 milhões de leitores ativos e mais de 5 milhões de visualizações mês. Vamos falar sobre isso, me perdoe te interromper, mas só porque você chegou numa parte importante. A gente está acompanhando aí a evolução da comunicação, dos meios de comunicação. Antes os jornais eram mais físicos, agora a gente está vindo para o mundo digital. Você acabou de falar de um marco, né? 5 milhões de visualizações, não é isso? Então, como é que está sendo essa transição, esse momento do Diário de Minas? Olha, o Diário de Minas, quando nós fizemos a primeira tentativa, em 2012, nós lançamos ele impresso e também digital. Não se viabilizou economicamente. Nós tivemos que encerrar as atividades e eu, como espécie assim, de depositário fiel, responsável em dar sequência a essa trajetória do jornal, que faz parte da história de Minas Gerais, né? Eu aguardei mais um tempo, recebi propostas para me comprarem a marca, o acervo, não vendi, e fiquei aguardando o momento em que a mídia digital fosse ser realmente a tendência. Quando eu percebi que os principais jornais, Jornal do Brasil e vários outros, estavam fechando as portas para o impresso, e hoje em Minas Gerais, grandes jornais aí já não são mais impressos, e pela notícia que eu tenho, mais outros jornais tradicionais de Minas vão também para o digital. Sim, sim. Né? Eu, então, mais que depressa, agora em setembro, está fazendo 2 anos, né, que nós lançamos o Diário de Minas na Rede Mundial de Computadores. E está dando super certo. Hoje nós temos lá um departamento de pesquisa do Diário de Minas, que é o DM Data, né, que está fazendo pesquisa de opinião pública em várias cidades nessas eleições agora. Né? Temos lá publicações legais, né, que escritórios de advocacia, eles mandam as publicações, né, extratos de balanços, extratos de contrato, avisos, né, atas, editais, e o Diário de Minas publica, né, que são fontes de renda. Sim, claro. E os nossos colunistas têm uma participação importante, e aquilo que eles conseguem de anúncio e tudo, eles têm uma participação de 50% do líquido. Muito legal. Então é importante, nós não queremos, nós queremos dividir com o nosso colaborador, né, a nossa receita, né, para que todo mundo fique satisfeito. Né? Então hoje nós estamos chegando a 50 colunistas hoje. Que coisa boa. Agora vamos falar um pouquinho da história, desse vínculo aí que o Diário de Minas tem com a Sinérgico. Conta um pouquinho pra gente dessa parceria. Olha, lá atrás eu pensei em um jornal inteiramente 100% virtual. Então hoje o Diário de Minas é um jornal que pode falar assim, é um jornal que não tem estrutura física em canto nenhum. Ele está virtual em tudo. Até o banco que movimenta é virtual, que o Diário de Minas movimenta. E a Sinérgico, eu pesquisei muito, na época, né, ano passado, se não me engano, e dentre os escritórios, né, coworking, escritórios que eu achei de um nível mais elevado, né, mais organizado, foi a Sinérgico.
Então, a partir daí, eu propus, né, uma parceria com a Cinesco, né, que a gente pudesse ter o nosso endereço aqui e que eles pudessem fazer uma situação diferenciada para a gente, né, porque sempre a gente tem alguma reunião da diretoria, ou às vezes do conselho editorial, né, ou às vezes pode fazer um seminário, tem uma área mais ampla, de repente você quer fazer um evento, né, e aí tem uma área ampla no Rusthof e tudo. Então, assim, foi o que eu escolhi. Sim. Né? E posso dizer que hoje eu estou muito satisfeito. Que bom. Os nossos diretores, o nosso pessoal está muito satisfeito. Em breve a gente, né, gostaria até de fazer uma confraternização com todos os nossos colunistas. Olha, isso é bom, hein? Já fica aí. Aqui, né? Para quem está assistindo. Porque tem colunistas que eu nem conheço. Por exemplo, nós temos lá o João Capeberibe, lá no Amapá. Foi governador lá, foi senador, né? Foi presidente lá da capital, um ex-governador. É nosso colunista. Né? E ele e outros cientistas lá no Rio de Janeiro. E todos eles fazem parte também dessa sinergia, né? Sinergia. Isso. E nada melhor do que o Diário de Minas ter também todos os seus colaboradores aqui com a gente. Alguns colegas já quiseram até, vamos conseguir um outro local, uma sala de reunião grande, ampla. Não, aí nós vamos deixar vamos pro rooftop. Não, vamos continuar na Cinesco. E a nossa estrutura vai continuar sendo essa estrutura que todo mundo está à vontade para trabalhar, em suas casas. Sim. Né? Movimentar no banco, então é também virtual, sim. 100% tudo virtual. E posso te dizer que o nosso custo é muito perto de zero. Coisa boa. Soelson, olha, eu quero te agradecer demais, mas antes de finalizar, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para a nossa comunidade aqui da Cinergico. Olha, eu tenho uma forma de levar a vida, né? Eu todos os dias eu agradeço a Deus pelo fato de estar vivo, né? De estar ativo, né, proativo e com a família criada, e porque eu sempre coloquei em mente que nós não devemos desistir nunca. Toda a minha trajetória foi marcada de altos e baixos, mas o fato de você acreditar, de você confiar na sua competência, na sua capacidade, e que você pode superar todos os problemas e não desistir nunca. Então, isso sempre foi o que marcou a minha vida. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Não desista nunca dos seus sonhos, de seus ideais. Foi o que eu fiz durante todo o tempo da minha vida. Eu tenho um livro que se chama Sobrevivente da Esperança. Ele está na Amazon, com exclusividade para a Amazon. E tem um outro livro do meu pai, que foi o primeiro motorista comerciante de caminhão na minha cidade. Era só o caminhão dele que existia. Ele queria aquilo para mim, eu não quis. Os meus irmãos ficaram lá e eu vim embora. Eu aprendi a dirigir caminhão com 9 anos de idade, mas eu não fiquei incentivado por isso. Eu escrevi o outro livro dele, que é o Quem Muito Andou Está Perto de Chegar. Um livro muito bacana, e hoje eu sou o exemplo vivo de que você pode partir do zero, sem nada, e ser alguém e conquistar todo aquele futuro que você deseja. É só acreditar. Todo mundo tem as mesmas capacidades. Que mensagem inspiradora! A gente está aqui na Cinergico Spotlight justamente para trazer histórias como a do Soelson Araújo, para inspirar você a conseguir conquistar e ir cada vez mais longe. Muito obrigada, Soelson, pela sua presença. Obrigada, vida longa ao Diário de Minas. Vida longa à nossa parceria. Só estamos começando. Só estamos começando. Gente, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.